Muito boa noite, bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV. Estamos de volta com representantes dos partidos com assento parlamentar para uma leitura de temas candentes da vida política cabo-verdiana. Nesta edição contamos com as presenças de Armindo da Luz, a representar o grupo parlamentar do MPD, António Fernandes, a representar o grupo parlamentar do PAICV, e João Santos Luís a representar os deputados da UCIT. Para esta edição, propomos um olhar sobre as conclusões e recomendações do Grupo de Apoio Orçamental GAU para o ano de 2023, um olhar à nova agenda de empresas do setor empresarial do Estado passíveis de privatização, alienação parcial, concessão ou parceria público-privada entre 2022 e 2026, e também uma leitura aos dados das operações da Polícia Nacional das operações efetuadas de janeiro a setembro deste ano. Senhores deputados, bem-vindos a este programa. Comecemos precisamente pelos dados da Polícia Nacional. Os números já são conhecidos e foram avançados pelo Diretor Nacional da Polícia Nacional no âmbito das comemorações dos 152 anos da criação da corporação. De janeiro a setembro foram realizadas 151.100 operações, que incluem fiscalizações diversas, intervenções policiais no geral, mais 23% em relação ao período homólogo do ano passado, 16.758 ocorrências registadas a nível nacional, com o esclarecimento de 66,8% dessas ocorrências. O Primeiro-Ministro disse na cerimónia que tem havido uma evolução favorável dos indicadores de segurança em Cabo Verde, que há claramente maior eficácia da ação policial, ação judicial e redução do sentimento de impunidade e que quem comete crime será apanhado e punido. As polícias nacional e judiciária têm de ter braços longos para apanhar o criminoso onde ele estiver. Começamos hoje precisamente pelo deputado que representa o PAICV, António Fernandes. Boa noite. Uma vez mais, que leitura faz o PAICV destes números e da percepção do Primeiro-Ministro em relação ao que diz ser uma evolução favorável dos indicadores de segurança? Antes de mais, boa noite a todos os cabo-verdianos e aproveito para cumprimentar colegas deputados Armindo Luz e também João Santos Luís, e cumprimentar os jornalistas e o pessoal da TCV que está aqui presente. Relativamente à questão dos dados apresentados na altura da comemoração dos 152 anos da Corporação da Polícia Nacional, primeiro queria endereçar os votos para felicitar a Corporação pelo dia, mas também aqui dizer que esses dados acabam, por um lado, de mostrar aquilo que se trata da operação que a polícia acabou por trazer do ponto de vista das estatísticas para a opinião pública, no momento para assinalar, sobretudo, um efeméride muito importante para a questão da Polícia Nacional. Mas por detrás desses dados nós temos uma sociedade em que está, infelizmente, assolada por uma questão da criminalidade, independentemente daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse do ponto de vista da variação em relação à questão das estatísticas. Nós temos pessoas que estão encurraladas nos seus bairros. Temos hoje na cidade da Praia pessoas com dificuldades em circular a partir de determinada hora do dia, mas também temos pessoas com dificuldades em aceitar determinados empregos em que lhes levam a sair de casa muito cedo. Mas isso para dizer que, do ponto de vista do Plano Nacional da Segurança Interna, nós aqui, para além da questão preventiva, para além da questão repressiva, nós queremos falar também da questão social, da questão da inserção social, mas também da questão da motivação da classe policial, no sentido de poder dar
cada vez mais uma resposta mais musculada, portanto, aos atos, aos criminosos no concreto, mas aqui o Sr. Primeiro-Ministro tem um papel muito importante, que é em dar ao país as condições para que hoje se possa estancar a questão da pobreza. Nós sabemos que, portanto, a criminalidade também, portanto, ela é acolhida, ela vagueia, portanto, pelo facto também de termos, portanto, uma sociedade que tem problemas, sociedade em que também que é fruto daquilo que é desigualdade social espelhada por uma governação que não consegue atender de forma mais integrada a perspectiva social. Nós temos que dizer também que é preciso, no que diz respeito à segurança, é preciso um trabalho integrado de todos, como disse há bocado. Não só se trata de meios operacionais para resolver os problemas, trata-se também de questões motivacionais, mas também de poder criar, sei lá, um pacto para a questão da segurança, porque, portanto, o Primeiro-Ministro disse que há redução, mas o sentimento da insegurança é alto. E hoje, infelizmente, na sociedade cabo-verdiana, na cidade da Praia, nós deparamos com tipos estranhos de criminalidade, outra tipologia de criminalidade. Estamos a confrontar com situações de assaltos onde se faz reféns, portanto, é uma nova tipologia. Temos recentemente um caso, portanto, de bradar aos céus e que comoveu toda a sociedade cabo-verdiana, em que, portanto, o jovem... de uma mão. Exatamente, foi decepada uma mão, isso só para mostrar o nível da violência que é, digamos, portanto, aplicada nos atos criminosos. Isso para mostrar que, efetivamente, é preciso trabalhar, sobretudo para a integração dos jovens. Os jovens, nós sabemos que os dados recentemente nos dão 77 mil jovens sem mecanismos de formação, sem emprego e sem qualquer outra iniciativa. Isso nós sabemos de que, efetivamente, poderá, digamos, derivar para outros males. Mas também aqui é preciso colocar a tónica na questão da inserção social, porque a inserção dos ex-reclusos ou dos reclusos, porque nós estamos a ver a reincidência e este sobretudo, caso que sublinhou do desaparecimento, neste caso em que um jovem perdeu a mão, portanto, foi, portanto, alegadamente cometido por um ex-recluso. Isso demonstra claramente que, eventualmente, no seio da instituição que encarcera, portanto, as pessoas, os detidos, se calhar quem lá está, se não houver um trabalho, pode sair de lá com, digamos, um upgrade na matéria de cometimento dos crimes. Isso demonstra que algo está a falhar. E o governo tem que fazer uma reflexão profunda, porque sabemos de forma clara que também a classe policial ela está desmotivada. Temos altos patentes da Polícia Nacional que estão emprateleirados, que não são levados em consideração em matéria de planeamento, em matéria de combate, em matéria de tudo aquilo que é necessário para poder, digamos, ter uma incorporação policial com meios, mas também com a capacidade de demonstrar, portanto, o trabalho no sentido de reduzir a questão da criminalidade, não só no número de ocorrências, mas também naquilo que é o sentimento. Portanto, que é o sentimento. Estamos a aproximar da época de Natal. Nós sabemos que é um momento também que, portanto, conjunturalmente é um momento crítico. É preciso dar estabilidade às famílias. É preciso fazer com que nos bairros as pessoas possam circular, certo. Porque há bairros onde, quando acontece uma ocorrência, até há pessoas que dizem que a própria polícia tem algumas dificuldades em poder responder a tempo, dado, portanto, as características
e, portanto, os tipos de crimes que são cometidos. Certo, muito obrigado então por esta primeira abordagem. Passamos a palavra agora a João Santos Luís, a representar o CID. João Santos, e que leitura o seu partido faz então destes dados que foram avançados? Estamos então numa evolução favorável dos indicadores de segurança ou não? Bem, desde já muito boa noite aos telespectadores lá em casa, os meus colegas do painel, toda a equipa da RTC, da TCV, aliás, que nos acompanha neste programa, os cabo-verdianos lá em casa e também no estrangeiro. Primeiramente, parabenizar o polícia, os polícias, portanto, a Corporação da Polícia Nacional, por mais um aniversário e pelo trabalho que vem prestando a nação cabo-verdiana, portanto, que é de facto de se louvar. Nós tomamos ouvimos muito bem os números, portanto, no dia em que a polícia, portanto, fez, de facto, o aniversário. Queremos aqui dizer que os 151 mil operações, de facto, foram aquelas que foram registadas. Nós tínhamos relatos de muitas pessoas que não vão apresentar a queixa, e argumentam que, portanto, mesmo que apresentarem a queixa, portanto, os seus bens não aparecem e muitas vezes as queixas são apresentadas só para, portanto, ficar anotado. Nós temos ouvido estes relatos por parte de uma boa parte da população. Entretanto, esses dados da Polícia Nacional venha nos dizer que, afinal, a polícia está no terreno, está a trabalhar e muito bem assim. Assim mesmo é que nós queremos ter uma polícia atenta, uma polícia que haja na prevenção, principalmente na prevenção e não na reação. Isto é fundamental para que, de facto, possa reduzir e possa persuadir eventuais situações que possam acontecer. Estamos convictos que, se o trabalho da polícia continuar neste ritmo, nós podemos ter um país mais tranquilo, um país de paz, que é o que nós todos queremos, todos os cabo-verdianos querem. Agora, relativamente aos comentários do Sr. Primeiro-Ministro, é claro que o Sr. Primeiro-Ministro não podia fazer comentários diferentes, não é? Mas nós sabemos que, portanto, o Governo tem grande responsabilidade nesta matéria, até porque o CID vem chamando a atenção desde há muito tempo, os sucessivos governos, porque, de facto, a questão da criminalidade e a delinquência não se combate somente com a repressão. Nós temos manifestado esta preocupação desde há muito tempo e continuamos a fazê-lo. Nós teremos que ter, digamos, outras nuances para, efetivamente, ajudar a polícia nesse sentido. Há bem pouco tempo eu disse que nós não precisamos de mais cadeias. As cadeias estão todas superlotadas. De facto, do nosso ponto de vista, não precisamos de mais cadeias. Precisamos é de medidas de políticas que vão de encontro às expectativas dos cidadãos para evitar que esses cidadãos entrem em conflito com a lei, não é? E possam, efetivamente, prejudicar pessoas e possam danificar, digamos, mexer com a tranquilidade dos cidadãos. Aqui foi dito, de facto, e é verdade, mesmo com esses dados avançados pela Polícia Nacional e pelos comentários do Sr. Primeiro-Ministro, infelizmente ainda, portanto, nós temos situações que pessoas têm receio de facto, circular com tranquilidade, não é? Pessoas têm receio de sair, portanto, mesmo de dia, quanto mais da noite. À noite, principalmente, estou a referir aqui, principalmente aqui na capital, mas também um pouco por todas as ilhas, em São Vicente também, e, portanto, nas ilhas que têm maior fluxo, nos concelhos têm maior fluxo de população. De forma que é preciso continuar este trabalho, não é preciso vangloriarmos, porque de facto ainda não chegamos lá, não é? Ainda não chegamos lá, temos muito caminho ainda para andar neste quesito e portanto, encorajamos o Governo a criar medidas de políticas, como nós dissemos, que coloque o cidadão à frente, portanto, governar com foco nas pessoas, como diz bem,
disse bem, vem dizendo o Governo, mas, portanto, para aumentar, de facto, esta prática, não é, de governar com foco no cidadão e criar medidas políticas, sobretudo para jovens. Nós, há bem pouco tempo, nós visitamos alguns bairros aqui da cidade da Praia e que demos uma conferência de imprensa, chamamos a atenção ao Governo pelos becos, por exemplo, pela iluminação pública, o Governo e a Câmara Municipal, e para a variedade, portanto, a quantidade de jovens naquelas zonas que nós visitamos, por exemplo, sem, portanto, algo para fazer. E, no entanto, é o próprio Governo que anda todos os dias a propalar quantidades de formações profissionais, quantidades de valores investidos em jovens para torná-los empreendedores, mas na prática, o que é verdade é que na prática isto não acontece. E nós queremos que essas medidas e esses comentários que o Governo faz venham, portanto, a todo momento aos órgãos de comunicação social para fazer esses comentários e portanto, fazer esses anúncios. Nós queremos que esses anúncios surtam efeito na prática para que, de facto, as pessoas, sobretudo os jovens, tenham algo para fazer, consigam ocupar os seus tempos livres nas práticas desportivas, portanto, no financiamento de atividades para promover o empreendedorismo, mas na prática, porque na teoria nós estamos a ouvi-los todos os dias, para que de facto nós tenhamos um país com mais paz, com mais tranquilidade, um país onde, que por todas as ilhas, as pessoas possam circular à vontade e, portanto, terem a certeza que dos 10 passos ou dos 100 passos que derem, não há nenhum perigo e não existirá ninguém, portanto, numa esquina ou num beco para, efetivamente, retirar-lhe os seus pertences ou para agredi-lo. Certo. Ouçamos então argumentos de luz, algumas ideias saídas aqui. Sociedade assolada pela criminalidade, aposta não apenas na repreensão, mais opções para jovens, motivação da classe. Muito obrigado. Leitura também a estes dados. Muito obrigado, Sr. jornalista Jefferson Gomes, pelo convite. Cumprimentar os senhores colegas do painel, António Fernandes, João Santos Luís. Cumprimentar também todos os telespectadores que estão a acompanhar-nos lá em casa. Não, aqui é para dizer claramente e para pontuar que é o seguinte. Todos nós sabemos que, em matéria de segurança, nós todos sabemos que muito já se tem feito, muito já se fez, mas ainda nós não atingimos um ponto ótimo. Até porque nestas coisas, quando falamos de segurança, falar de atingir um ponto ótimo é sempre complicado. Mas o que é que nós podemos dizer sobre isso é o seguinte. Há uma evolução positiva, eu acho que sobre isso nós não podemos escamotear. Ou seja, se nós compararmos os dados de 2022 com os dados, por exemplo, de 2015, é incomparável. Ou seja, hoje nenhum primeiro-ministro vai se reunir com tags nos guetos. Os dados, por exemplo, eu posso dizer aqui, o número de ocorrências criminais em 2015 foi de praticamente 26 mil. Em 2022, estamos a falar à volta de 17 mil. Se formos ver o total de crimes cometidos contra pessoas, mais de 13 mil em 2015, em 2022 estamos a falar de 7 mil e tal. Mas é verdade que também, se compararmos 2022, por isso que estou a dizer, mas eu estou a dizer porque isto é tudo um percurso. Se compararmos, é isso que estou a dizer, chegar. Se nós compararmos 2022 com 2019 ou 2020, sim, há uma pequena evolução, mas todos sabemos também que estamos em anos anormais, diria até. Porquê? Porque nós sabemos que estamos em situações terríveis a enfrentar numa tripla crise, em que os impactos sociais da pandemia, da guerra na Ucrânia, da escalada de preços, não obstante os esforços que o Governo tem feito para mitigar o impacto nas empresas, para que, por exemplo, não haja evolução do desemprego, para que os jovens estejam mais ocupados, nós sabemos que, apesar de todos estes programas a levar rendimento às pessoas, nós sabemos também que o impacto desta tripla crise afeta as pessoas, afeta os jovens, e isso faz com que, por exemplo, estes pequenos furtos e estas situações tendem a acontecer. Ou seja, mas aqui também nós não podemos dizer que não há programas direcionados aos jovens. Os jovens NIT, aqueles que não estão a estudar, por exemplo, têm vindo a reduzir. Nós sabemos que passou de mais de 60 mil em 2015, em 2020, 2021, nós estamos a falar de 50 e tal mil. A nível dos polícias, nós sabemos que hoje têm feito um excelente trabalho e aproveito também esta oportunidade
para lhes enviar um abraço de parabéns pelo trabalho que têm vindo a desempenhar. E os polícias hoje também têm sido mais atuantes. Os polícias estão hoje junto nos bairros, deslocam-se e pelo facto de estarem mais atuantes também, estão até a prevenir também, neste caso, a criminalidade. E têm sido atuantes. E os dados falam de per si. Por isso, o que é que eu posso dizer é que devem continuar. Os polícias hoje claramente estão mais motivados. Há melhores condições para exercer a profissão. Por exemplo, a nível de meios, as dificuldades que tinham antes, às vezes nem combustível para pôr no carro. Hoje têm carros em condições, têm meios em condições, condições salariais também que foram revistas para toda a classe. E aqui nós temos de dizer que a polícia está a fazer um bom trabalho, está com melhores condições. Agora, só que também tem sido mais atuante, mas também é isso que queremos da Polícia Nacional. Nós queremos que a Polícia Nacional faça o seu trabalho, que esteja lá onde possa, eventualmente. Veja que, por exemplo, hoje há mais detidos em flagrante delito. Isso porquê? Porque quer dizer que a polícia está lá, está presente. E isso é algo que nós temos de tomar como um ponto muito positivo. E eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro está certo. Há melhorias. Agora, como eu disse e repito, em relação ao ano 2022, sim, há um pequeno ascendência, os dados apontam para isso. Porquê? Porque sabemos que o quadro também é completamente diferente, é complicado, porque quando as pessoas, o rendimento diminui. Quando, por exemplo, o governo tem de estar a fazer grandes transferências, por exemplo, às famílias. Porquê? Porque sabe que não há de trabalho. Mas também é claro quando as pessoas têm menos ocupação. Porque quando não estão a trabalhar, ok, tem algum rendimento pela via destas transferências, rendimento social de inclusão, as pessoas e vários outros programas, mas só que tem também mais tempos livres. E é precisamente por isso que o governo priorizou desde 2016 a formação profissional, os estágios profissionais, formação em várias áreas, precisamente para poder criar oportunidades de emprego, para que os jovens também consigam o seu dia-a-dia e também que saiam da marginalidade em que se encontravam, por exemplo, desesperançados e desmotivados, por exemplo, em 2015. E claramente a situação é diferente. E nós vamos passar mais à frente noutros pontos e vamos ver que a situação tende a melhorar economicamente, ou seja, a vida das famílias tende a melhorar. Agora, é claro que nós temos de ver que nós estamos a passar por um momento de turbulência, um momento difícil. E é claro que quando nós não temos rendimentos, quando os rendimentos diminuem, é claro que a criminalidade tende a aumentar e os estudiosos destas matérias, se forem analisar os dados, vão ver que certamente há alguma correlação entre estas variáveis. Certo, muito obrigado. António Fernandes, há aqui então uma correlação entre o momento atual de crise com o crime, o caminho é esse, o caminho que a polícia vem traçando? Ora, a correlação é no sentido de que também a questão da desigualdade acaba por incutir nas pessoas o espírito, eventualmente, de revolta. Isso, independentemente da questão do nível da pobreza. Porque, por exemplo, o Sr. Deputado Armindo Luz reconhece que, de facto, há esse problema que é um problema bicudo do ponto de vista do emprego e da empregabilidade. Isso afeta maioritariamente jovens e, no caso concreto, também jovens, inclusive com alguns níveis de instrução. Então, ali, claramente, nós vínhamos chamando a atenção, sobretudo no que diz respeito às medidas amontantes, portanto, que é medidas direcionadas para a sociedade, medidas direcionadas para a juventude. Portanto, nós vemos de que esse governo, desde que chegou, nos primeiros 5 anos, eliminou todos os centros de juventude, que também seriam espaços em que se proporcionava, digamos, políticas para a juventude, para a ocupação, para, digamos, a inserção, independentemente de lá não ser centro de emprego. Isso mostra que, durante 5 anos, o governo, digamos, esqueceu essa parte. E, claro, e por questão de acumulação, isso veio a
trazer no seio da juventude esse espírito de revolta, mas para além do espírito de revolta, mas o espírito dos jovens desanimados. Por exemplo, de 2016, comparando com os outros anos, ano a ano se perdia o número de pessoas empregadas. Ora, isso significa que as pessoas os jovens entravam numa situação do desânimo e isso, claro que não é a receita ou não é um passaporte direto para o mundo da criminalidade, isso não é, mas de toda forma nós entendemos que é possível e é preciso fazer muito mais para que nessa dimensão da juventude se possa estabelecer, digamos, algum tampão do ponto de vista da ocupação, porque nós sabemos a ocupação passa por emprego, mas passa por medidas ativas, medidas efetivamente ativas, que proporcionam e que motivam o jovem e que dão ocupação. E nesse particular temos dificuldades. Mas eu insisto, do ponto de vista da motivação, portanto, não é só por uma questão de meios operacionais. Há que ter, portanto, condições motivacionais para também que os policiais possam desempenhar a sua carreira sem nenhum tipo de crivo. Porque nós sabemos de que, independentemente daquilo que ele colocou, tem a ver com a melhoria salarial, temos uma questão candente na questão das promoções, portanto, das carreiras dos oficiais e dos agentes da Polícia Nacional. Portanto, o descontentamento ele é latente, independentemente das medidas que aqui foram apontadas. Mas, no entanto, continuamos a insistir. As medidas devem ser a montante para que possa dar à sociedade, às famílias, portanto, as condições de libertarem, portanto, da cintura e da margem da pobreza. E a questão da desigualdade, ela é muito mais revoltante, porque os jovens estão no seio da sociedade a poderem ver uns a poderem usufruir de aquilo que eventualmente eles estão limitados. Os jovens estão barados de realizarem as suas vidas, portanto, terem um emprego digno, como foi prometido, 45 mil postos de trabalho, não podem aceder ao crédito para habitação, para estudos com facilidade, dado a situação que temos hoje, em que a culpa não é só da Covid. Certo. João Santos. Olha, eu quero aqui primeiramente dizer que precisa-se melhorar a sintonia entre o polícia e os tribunais. Porque, efetivamente, ainda não existe uma resposta rápida por parte do tribunal quando uma pessoa, um cidadão, portanto, efetiva uma queixa juntamente da polícia, que fica à espera, se não for o caso que a polícia possa resolver rapidamente, terá que enviar ao tribunal, a Procuradoria, e fica à espera. Portanto, nós queremos que este espaço de tempo seja reduzido, mais reduzido possível, para que, de facto, o polícia consiga dar resposta efetiva ao cidadão queixoso. Segundo, eu ouvi aqui o meu colega Armindo da Luz a dizer que há programas direcionados aos jovens. Eu diria que pode até ser, mas o governo, o que é que faz? Não está a atingir aquela camada de jovem que necessita, portanto, ou seja, a camada de jovem mais vulnerável. Esta camada é que precisa, de facto, de programas direcionados. Precisa até mais, ou os outros também precisam, mas a camada mais vulnerável é que precisa. E o governo não está a atingir, portanto, o sistema não atinge aqueles jovens vulneráveis. E é por isso que, efetivamente, existe esta discrepância, onde pessoas estão desocupadas, e nós falamos sempre disso. Não há formação profissional para aquelas pessoas, não há incentivo para aqueles jovens vulneráveis, não há incentivo à prática desportiva
apoio à prática desportiva, apoio ao empreendedorismo, direcionado àquela camada mais vulnerável. O Governo tem feito, de facto, algum esforço no sentido de direcionar programas, mas para aquela camada não existe. Porque se existisse, portanto, as pessoas, nós tínhamos uma situação melhor em termos de delinquência e criminalidade no país. O colega também disse que a vida das famílias tende a melhorar. Não brinque com isso. Porque veja qual é a situação que as famílias cabo-verdianas estão a viver neste momento. A situação da crise, neste momento, quer dizer, nós temos de ter alguma prudência quando, portanto, abrirmos a boca para dizer determinadas situações, determinadas coisas. Porque, na verdade, a vida das pessoas não está a melhorar. Não está a melhorar. Com a subida desenfreada de preços, em termos de produtos alimentares, energéticos, com o baixo poder de compra, digamos, com o fraco poder de compra que os cabo-verdianos têm neste momento. Portanto, não há condições, de facto, para dizermos que a vida das pessoas tende a melhorar. E veja que o Governo, no Orçamento de Estado de 2023, propõe algum reajuste de salário, mas que irá impactar timidamente, mas muito timidamente, a vida do cidadão em 2023. E, portanto, nós estamos a prever que 2023 não estamos a ser pessimistas, estamos a prever que 2023, portanto, não irá ser melhor que 2022. Dependente, porque nós estamos dependentes. O Cabo Verde é dependente. Infelizmente, até hoje, não foi criado, digamos, pelos sucessivos governos, uma resiliência no país para que nós, portanto, para que Cabo Verde dependesse pelo menos em 50% de Cabo Verde. Veja, neste momento ainda nós importamos 80% dos produtos que nós consumimos. 80% ou mais. Portanto, nós não temos uma economia, um setor primário da economia forte que aguente, que digamos, ande em paralelo com o setor de turismo para que o setor primário da economia contribui também com 20% ou com 30% para o nosso produto interno bruto. Nós temos registrado, o país tem registrado algum crescimento económico, mas que não tem tido impacto na vida das pessoas. Portanto, neste quesito, eu peço ao meu colega para ter um pouco de contenção. Tem também reflexos na criminalidade? Com certeza, sem dúvida. Com certeza, sem dúvida. Portanto, a partir do momento que você, digamos, não direcionar as políticas para as camadas mais vulneráveis, não tenho dúvida que, portanto, a criminalidade aumenta. Mas também, rapidamente, só para passar o meu colega, também para ele poder também fazer os seus comentários, já vou terminar, dizer que nós temos, neste momento, o país, o Governo, tem uma tentação de transformar o país num Estado social, ou seja, num Estado assistencialista, puro assistencialismo. E nós não podemos tirar as pessoas da pobreza com estas atitudes. As pessoas só saem da pobreza se nós investirmos na economia em vez de nós estarmos a criar o espaço para assistencialismo desenfreado, financiarmos a economia para que a economia possa desenvolver e gerar riqueza e criar postos de trabalho, aí sim, para as pessoas poderem trabalhar, encontrar trabalho, trabalhar e conseguirem resolver os seus problemas da sua custa e do seu esforço. Armindo da Luz, como é que reage? Não, muito obrigado. Bom, de facto, o que é que nós podemos aqui dizer? Que este governo, o que é que tem feito, não tem nada a ver com assistencialismo. Assistencialismo foi aquilo que, se calhar, vigorou em Cabo Verde de 2001 a 2015. Porque aquilo que este governo tem feito, sobretudo, é para inclusão produtiva. Ou seja, este governo, por exemplo, investiu naquilo que nós chamamos de ecossistema de financiamento da economia. Para que todas as empresas, desde as grandes às pequenas, e nas pequenas, sobretudo, as startups jovens, o governo tem feito um esforço enorme para que os jovens se empreendam e tem apoiado isso. As startups têm sido incubadas e têm aderido aos programas de financiamento. Eu acho que os senhores deputados devem, se calhar, dirigir para a empresa, pedir os dados, porque isto é fundamental para nós podermos também debater estes dados de forma muito clara. Vou dizer um exemplo. Por exemplo, o senhor deputado António Fernandes falou, por exemplo, de crédito bonificado. O PICV sabe que acabou com o crédito de habitação bonificado, que o MPD tinha introduzido em 94. E que em 2015, em 2016, quando o MPD assumiu as funções, mais de 2 milhões de contos
2 milhões de contos estavam em dívida junto dos bancos e por isso o crédito de habitação teria sido suspenso. E este governo retomou. Ou seja, para dizer que este governo de facto é amigo dos jovens, quer com que os jovens tenham as suas habitações, querem que tenham uma vida condigna. E para dizer ainda mais, por exemplo, falou-se também de que este governo acabou com os centros de juventude. Não. Os centros de juventude foram alocados à Câmara Municipal, que é o poder mais próximo das pessoas, que sabe o que são as reais expectativas dos jovens, e é precisamente por isso que aí sim consegue-se fazer um melhor trabalho. Porque antes os centros de juventude, e temos de dizer claro, eram praticamente antenas do partido no poder e eram praticamente... servia para fazer mais trabalho político. Eu acho que os centros de juventude não pode ser isso. Os centros de juventude devem ser pontos para servir o jovem a nível de formação, diálogo com as forças locais, isso é que é importante. E para dizer ainda mais, a nível da formação profissional, estágios profissionais, nós vemos o trabalho meritório que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem feito durante todo este período. Praticamente de cada ano, 10 mil jovens eram beneficiados com formação profissional e estágio profissional. E aquilo que, por exemplo, hoje, quando nós vemos que alguns jovens hoje estão a ter a oportunidade de sair do país recrutados porque fizeram uma boa formação. Por exemplo, na Escola de Hotelaria e Turismo, no CERMI, a experiência profissional em grandes unidades, cadeias hoteleiras aqui em Cabo Verde, demonstra que os jovens aderiram, fizeram as suas formações e hoje isto, por exemplo, é resultado. Nós temos de ver, por exemplo, que o desemprego jovem em 2015 era 37%. Em 2019, o desemprego jovem situava-se à volta de 25%, 24,5%, mais concretamente. Ou seja, para dizer claramente que o que está a acontecer neste momento temos de assumir de uma forma desapaixonada, sem cor política. É que nós sabemos que a situação provocada pela tripla crise, a guerra na Ucrânia, a pandemia, porque esta é uma coisa também, e a escalada de preços no mercado internacional. Nós não produzimos. Aqui tenho que concordar com o Sr. Deputado João Santos Luís. De facto, nós importamos a maior parte daquilo que consumimos. Precisamente aqui para dizer que nós importamos a inflação. Porquê? Porque nós não produzimos. Então, precisamente por isso, isto acaba por encarecer o custo de vida aqui em Cabo Verde. Mas não tem nada a ver, isto não é culpa de governo nenhum, independentemente de quem está no poder. E felizmente que temos tido um governo com rosto humano, um governo que tem apoiado, porque se o governo não tivesse subsidiado, por exemplo, o combustível, não tivesse subsidiado os cereais, isto imagina qual que seria o impacto no custo de vida das pessoas. E isso nós temos de reconhecer, felizmente, que temos o governo que temos um governo que podemos até dizer que devemos louvar, graças a Deus, porque tem apoiado desde a primeira hora, desde, por exemplo, a retoma económica que agora estamos a ter, é fruto dos impactos. Nestas questões, quando abordarmos... Não, estou a dizer porque isto é, de facto, o reflexo social. Ou seja, todas estas medidas que vêm desembocar faz com que a situação é esta. Ou seja, não é pior, porque poderia ser pior se tivéssemos um governo que deixava tudo laissez-faire, laissez-passer. Mas felizmente temos um governo que tem intervido no momento certo e está aí. E nós podemos dizer, a nível da segurança, ainda para dizer que os esforços têm sido amplos, nós podemos ver, por exemplo, a nível da vigilância, da praia, no Sal, São Vicente, Boa Vista, ou seja, isso são investimentos avultados que têm sido feitos precisamente para que para permitir com que a polícia faça um melhor trabalho e que haja, sobretudo, em prevenção. E isso tem dado os seus frutos. Nós temos que reconhecer isso. Entremos então num segundo tema desta noite, deste em debate. Olhamos agora para as conclusões, portanto, são temas que estão, de certa forma, intrinsecamente ligados. Olhamos então para as conclusões e recomendações do GAO, o Grupo de Apoio Orçamental, composto pela Espanha, Luxemburgo, Portugal, União Europeia, Grupo BAT e Grupo Banco Mundial, que esteve em missão no país de 14 a 18 de novembro. O Grupo de Apoio Orçamental GAO, que vai disponibilizar cerca de 60 milhões de dólares a Cabo Verde para financiar o Orçamento do Estado em 2023. Vários aspectos foram aflorados na conclusão da missão, mas chamaram-me, meus senhores, a atenção a alguns aspectos e nesta ronda a pergunta vai para o representante do UCID, João Santos Luís. Portanto, chamaram-me a atenção a alguns aspectos, além de saudar o Governo pela resposta rápida no sentido de aliviar pressões inflacionistas, de congratular a revisão
em alta das projeções de crescimento do PIB para este ano de 4,5% para pelo menos 8% e também de congratular o Governo por manter a ambição de erradicar a pobreza extrema até 2026, o GAU reitera a importância de as autoridades cabo-verdianas adotarem mecanismos melhor direcionados para assegurar que as medidas de mitigação das pressões inflacionistas, melhor dizendo, e bens alimentares e na energia sejam dirigidas aos segmentos mais vulneráveis da população. Iremos depois para um outro ponto. Lá está, pronto. Nós consideramos que o CID considera e entende que essas visitas do GAU são importantes para o país, porque de facto o grupo de apoio ao orçamento, o grupo de países que aqui frisou, entram de facto no país e conseguem financiar projetos, conseguem financiar alguma parte do orçamento de Estado e depois, portanto, nas visitas devem efetivamente fazer as suas portanto, avaliações para verem exatamente como é que os recursos estão sendo aplicados e efetivamente tecer recomendações. Mas, tanto do nosso ponto de vista, o GAU muitas vezes, digamos, passo o termo, exagera um bocadinho, não é? Porque normalmente dissemos que há um ditado que se diz que quem conhece o seu doente é quem que dorme com ele, não é? Nós sabemos que, de facto, as coisas não estão tão, digamos, verde ou azul como pinta o GAU, não é? Com todo o respeito, nós sabemos que, portanto, há muitas dificuldades, o país enfrenta muitas dificuldades e que, de facto, do nosso ponto de vista, as prioridades não estão bem definidas, porque veja esta última recomendação do GAU, diz claramente que é preciso fazer algo para mitigar, não é, a pressão, portanto, externa, praticamente isto, não é? E isto é exatamente o que os sucessivos governos de Cabo Verde e este governo, que já está, portanto, há quase 7 anos, não está a fazer. Nós estamos dependentes, veja, nós temos unidades hoteleiras, portanto, no Sal, na Boa Vista, em Santiago, portanto, um pouco por todas as ilhas de Cabo Verde, e essas unidades hoteleiras o que é que fazem? Consomem praticamente tudo, aliás, importam praticamente tudo o que consomem. E nós aqui não realizamos investimentos, por exemplo, na agricultura e na pesca, investimentos estruturantes, não é? Para que essas unidades hoteleiras, por exemplo, possam, digamos, importar menos do que importam para consumo. Em vez de importarem 80%, importarem somente 50% e os 30%, por exemplo, serem oferecidos ou serem, digamos, consumidos no produto nacional. Nós não fazemos isto. E o GAU, o grupo, não é? O GAU, está a dizer exatamente isso. Meus senhores, vocês criam medidas para evitar pressões externas, principalmente nos momentos cruciais, como é o caso da crise energética, da crise alimentar, da Covid-19 e da seca também, não é? Portanto, nós não temos feito isto. E o que nós pedimos o governo que está a governar para, de facto, ser amigo não só de jovens, como disse o meu colega, mas ser também amigo da economia do país, do setor económico. Nós temos que fortalecer, nós temos que qualificar o que já existe, não é? Que já contribui com 20 e tal, 25% para o produto interno bruto, que é o setor turismo. Temos que qualificar este setor, porque ainda não está qualificado, e nós temos que trabalhar no sentido de fortalecer e criar base económica para podermos crescer e sairmos um pouco, mitigarmos um pouco, como diz o GAU, portanto, a pressão externa. Nós não estamos a fazer isso. Mas normalmente, o CID entende e diz sempre aos governos, neste caso o governo do MPD que está a governar, que o partido ganha eleições, trabalha no primeiro ano,
no segundo, mas no terceiro, que deve acelerar, portanto, as medidas, deve acelerar o passo, não é? Como diz sempre o Sr. Presidente da República, a partir do terceiro ano começa a pensar em eleições, começa a preparar eleições. E, portanto, não há tempo para, de facto, pensar o país como deve ser e criar a resiliência que o país precisa para retirar, para retirar as pessoas da pobreza, não é? Já para já eu digo sempre, o governo propala sempre que quer erradicar a pobreza extrema em 2026 e a pobreza, portanto, em 2030. Portanto, isto não é possível. Isto não é possível, não pode ser possível se não se apostar fortemente na base económica. Porque nós não podemos admitir que se continue a apostar no rendimento de inclusão e para que as pessoas fiquem das mãos estendidas, portanto, à espera da esmola do governo. Isto o país não desenvolve e as pessoas não saem da pobreza. Pelo contrário, as pessoas continuam na pobreza e, portanto, o país continua como está, sem conseguir dar o passo para desenvolver bem e criar a resiliência e para mitigar, de facto, a pressão externa que nós temos vindo a sofrer. Muito obrigado. Não, aqui é para dizer, de facto, que, primeiramente, é que nós congratulamos sempre com a vinda do GAU. Tem sido um parceiro de excelência das relações económicas com Cabo Verde e tem sido um parceiro, sobretudo, em termos de aconselhamento e no encontrar das melhores políticas e apoiar na tomada de decisões. E aqui para dizer claramente que o GAU, quando vem a Cabo Verde, não vem para fazer política. O GAU é composto por técnicos especializados na matéria económica ou financeira, são conselheiros séniores, gente que conhece a matéria e que trabalha bem os dados. E eles, quando vêm cá, eu, por exemplo, fazia parte da Comissão Especialidade de Finanças e Orçamento, aliás, acho que os colegas também fazem, nós temos encontros, os encontros são técnicos, não é lá para discutir política. E o que é que eu estou a dizer isso para pontuar? Porque quando, por exemplo, o GAU esteve cá em junho do ano passado, que disse que a dívida pública estava em 151,3% do PIB, que a situação financeira era de muita incerteza, que estávamos com a vacinação, mas era preciso continuar o trabalho, eu acho que aqui, se calhar, o sítio ficou satisfeito. Mas agora que os dados são completamente diferentes. O governo investiu bem, apoiou os mais pobres, investiu na retoma económica, fez com que a vacinação tivesse tido aquilo que foi os níveis de vacinação que nós, basicamente, estamos na linha da frente onde nós podemos comparar com os países mais desenvolvidos. Nesta matéria, em termos de vacinação, nós podemos ver que nós fomos dos primeiros países, se calhar em África, a tirar a máscara. E os impactos têm sido muito positivos. Nós apostamos para que o turismo retomasse o quanto antes, que é o nosso setor motor de desenvolvimento da economia. E quando nós, estes dados, não só o relatório do GAU, o INE aponta claramente para que o crescimento económico é superior a 17% no segundo trimestre de 2022. O GAU também vem dizer o mesmo. As previsões económicas do governo, na altura que dizemos, não, nós vamos conseguir um crescimento de 4,5%. A oposição disse, não, vocês não têm hipótese. Ou seja, em vez de nos puxar para cima, era para recuar para baixo. Nós tivemos 16,8% no primeiro trimestre, 17,2% no segundo trimestre. A tendência é claramente crescente e, inclusive, já todas as previsões estão a apontar de que haveremos de ter um crescimento económico a 2 dígitos, ou seja, superior a 10%. Podemos ficar entre 10 e 12%, o que já é excelente e muito bom. E isto o que é que está a apontar? Que a dívida pública, que estamos a prever elevada, nós poderemos até no final de 2022, consoante foram os níveis de crescimento económico, a dívida pública em percentagem do PIB pode-se situar à volta dos 130%. E isso com isso dizer o seguinte, nós poderemos até atingir o nível que nós encontramos em 2026, quando o MPD assumiu o poder. 2016, melhor dizendo. Ou seja, e em 2023, apesar do clima de incerteza que há, a guerra na Ucrânia, a escalada de preços, se nós conseguirmos, eventualmente, que nós tivermos boa sorte, em que a guerra pare, nós podemos, em 2023, atingir já níveis de dívida pública inferior
àquilo que nós encontramos em 2020, em 2016. Mas isso também para há dizer... algumas medidas que o grupo ainda diz serem necessárias. Por exemplo, o reforço da mobilização de receitas internas. Claro, sem dúvida. Que é crítico neste processo. Mas isso também estamos a ver também porque temos vindo a ter muito mais arrecadação de impostos. Porque a retoma económica da per si faz com que o Estado arrecade mais impostos. E isso tem sido também uma grande fonte de financiamento. Agora, é preciso, de facto, é outra pergunta que nós temos, é preciso continuar a fazer as reformas, mas depois iremos chegar lá. É preciso continuar as reformas, mas o setor do turismo, o governo andou bem, apostou, nós investimos fortemente na segurança, na vacinação. E isso deu o quê? Deu confiança ao investidor. E é essa confiança grande que hoje já se sente em Cabo Verde e essa confiança que está a gerar todo uma onda de crescimento económico. E isso só se consegue quando trabalha-se com coragem, incentivando as pessoas a investir. Vários programas foram criados, desde vários mecanismos de financiamento da economia, as empresas. Por exemplo, nós temos o programa de 9 milhões de contos para financiar a economia, que está em curso. Os jovens beneficiam, as empresas grandes, médios e pequenos beneficiam, e com isso tem-se conseguido estimular o crescimento. E basta ver até, se passarmos por exemplo em São Vicente, aí está o colega João Santos Luís, veja como é que o privado nunca parou de investir. E é onde nós agora chamamos de Avenida dos Hotéis. Se quiser também, ainda dias, visitei, por exemplo, a localidade de Cruzinhas, em Santo Antão, ver como é que o privado, que agora está lá a chegar à estrada de Cruzinhas, como é que o privado nunca se desanimou, continuou a investir. E hoje, de facto, vemos lá os frutos. Por exemplo, só uma unidade hoteleira com 20 pessoas de lá de Cruzinhas, lá empregados, a ganhar o seu dia-a-dia, beneficiando daquilo que é um investimento público e motivando outros a investir e o governo, claramente, está satisfeito e quer continuar a implementar medidas do género para que mais iniciativas privadas continuem a existir. Vamos dar a palavra agora ao deputado António Fernandes. Sim. Ora, para dizer que o GAU não veio por uma visita ao acaso. Estamos no âmbito do Orçamento de Estado para 2023. Em junho, o Orçamento estava em preparação. O GAU esteve cá também nesta missão, porque o GAU tem mecanismos de apoio, de assistência técnica e de apoio financeiro. O Orçamento de Estado para 2023, 22,3% desse orçamento é financiado por recursos externos. Ora, isso também inclui aquilo que é o mecanismo de apoio do grupo de apoio orçamental. O GAU vem cá. O GAU, claro que não vai interferir naquilo que é a leitura política partidária aqui internamente. Mas o GAU veio com uma missão específica. Porque o próprio Orçamento de Estado está atrelado ao Plano de Desenvolvimento Sustentável 2, que ainda não está finalizado, mas já, digamos, uma versão que o próprio governo já entregou ao GAU para fins de poder ver como é que há essa concatenação entre o orçamento e o plano. Mas, portanto, o próprio GAU, por exemplo, em junho, para além da visita ou encontro técnico, quero aqui lembrar ao Sr. Deputado Armindo Luz, o GAU interessou-se a ir ao terreno. Porque a situação do sufoco das famílias, portanto, a alta de preço, a situação era de tal forma, no seio da comissão especializada, o GAU manifestou-se esse interesse de ir ao terreno e foi ao terreno. E lá o GAU aconselhou o governo de imediato e apoiou, deu uma linha de apoio para o combate à pobreza no instante. Ora, quer dizer que a missão não se ficou apenas pelos gabinetes? Não, eu queria só aí lembrar, a missão não é só para o gabinete, mas o GAU veio agora, nesta fase final da aprovação do Orçamento de Estado, porque temos a questão da estabilidade macroeconómica, temos a questão da sustentabilidade da dívida, temos a questão das finanças públicas e temos a questão do emprego, empregabilidade e a questão da pobreza que está a desgraçar. O GAU fez fortes recomendações
no que diz respeito às medidas de mitigação e alertou o governo no sentido de esforçar-se mais para esta questão de mitigação junto das famílias. Ora, fala-se do crescimento. O crescimento para 2022, o sistema LPD está eufórico, com um crescimento a 2 dígitos que estão aqui a dizer. Ora, o crescimento por causa da retoma do turismo, porque houve pandemia, mas o potencial de crescimento ficou lá. Os portos, os aeroportos, os hotéis, as camas, todos ficaram lá. Portanto, com a retoma, também temos os países emissores estão ávidos para fazer o turismo. Por um lado, há essa questão. Por outro lado, esquece-se de que o governo aumentou o imposto em mais de 2.000 produtos. E esse aumento de imposto traduz-se no aumento da arrecadação da receita. E então, aqui também, o próprio crescimento que estão a propalar não é só da componente turística, é também do aumento de impostos. Mas também, um dia um colega seu disse, ora, essa inflação, se calhar, está também a contribuir para o crescimento. Porquê? A inflação foi ampliada. Houve aumento de preço do produto externo. Chegando aqui, esse aumento foi ampliado. Portanto, isso também tem o seu efeito. Mas o efeito também que vai desgraçar as famílias. Por exemplo, já estamos a crescer a 2%, aliás, a 2 dígitos. E agora perguntamos, a pobreza como é que está? Ou seja, as pessoas não vão sentir as pessoas efeito não sentem. Eu dou aqui um exemplo de uma medida, só para ver como é que o governo é matreiro nesta questão de medidas de mitigação. Levou uma medida em regime de urgência para a alteração da taxa de IVA sobre leite. Está lá morto. E nem vai sair do papel. E, portanto, esta medida ia impactar diretamente as famílias pobres. Mas, como disse, o GAU chama atenção para a questão das medidas, chamou atenção para a questão do que está no Orçamento de Estado em relação ao RSI é inferior ao que estava, por exemplo, em 2022. Chamou atenção para rever a questão da racionalização das isenções e dos incentivos, porque nós sabemos de que nós fizemos isso, mas o GAU, portanto, quem está por trás do GAU? Portugal, Espanha, Luxemburgo, União Europeia, temos o Banco Africano e temos o BAD. Mas por detrás estão também contribuintes de outros países que estão a contribuir também para ajudar Cabo Verde. Mas então Cabo Verde tem que fazer o seu esforço no sentido de poder também, primeiro, com esforços endógenos, dinamizar a questão da economia, mas também focalizar mesmo no que diz respeito a medidas de mitigação junto de quem mais precisa. Por exemplo, no que diz respeito ao combate à pobreza. O GAU tinha chamado a atenção. Os dados que existem são de 2015. O governo vem aqui a fazer toda a trajetória de aumento, de redução da pobreza, mas não existem dados, portanto, que suportam, porque os dados da pobreza são assentes em inquéritos das despesas e receitas familiares que não se faz de um dia para o outro. Certo? Mas também os dados da pobreza. O governo se esquivou-se. Em 2021 nós não temos dados de emprego. Há um instrumento importante que é o EMC, Inquérito Mútuo Objetivo, mas esvaziou-se e se calhar de meios, não consegue fazer inquéritos e o governo já safou de todos os indicadores do desemprego durante 2021. Portanto, e agora vem gabar de que há 10.000, 12.000 jovens formados por ano, mas em que estabelecimentos de ensino e formação? Em que nível de qualificação? Em que nível de acreditação e de acreditação nos centros de emprego e formação? Portanto, nós precisamos saber disso. Aliás, repare, nos últimos tempos, Cabo Verde perdeu jovens de uma forma acentuada. Ora, basta ver nas estatísticas do desemprego para ver o número dos desanimados e depois o censo não conseguiu captar justamente porque não há uma política atrativa, não há uma política que vá de encontro
àquilo que são as expectativas de jovens. O senhor veio aqui falar de que o governo veio bonificar o crédito de habitação, mas os jovens não conseguem mesmo que encontrar crédito, mesmo que seja bonificado e dupla ou tripla. Não há essa hipótese. Estamos a caminhar a passos largos para o final deste programa. Uma ronda final para esta questão. João Santos, como é que reage então a estes dados aqui avançados? Não, dizer que, pronto, o colega Armindo de Luz, na sua intervenção, teria dito que o CID fica contente quando os dados macroeconómicos do país não vão bem. Portanto, não é bem assim e, portanto, o colega sabe que não é timbre da UCID, digamos, contentar com quando os dados ou o país vai mal, porque nós todos somos cidadãos, nós todos queremos que este país caminhe no caminho certo para que a sua população possa viver com tranquilidade, o crescimento da economia está a ter reflexos com os seus problemas. Não, quanto ao crescimento da economia, nós todos, mas não há nenhum cabo-verdiano que não queira que a economia cresça. E, portanto, veja, disse aqui que o INE, os dados do INE ditou que a economia cresceu em 17%, portanto, no terceiro trimestre, e que as expectativas são de criação a 2 dígitos. Encantado da vida. Mas pergunta-se, várias vezes nós já fizemos esta pergunta, qual é o impacto deste crescimento, não é, na vida das pessoas? Veja, a economia vai crescer, digamos, se calhar a 8 ou 10% em 2022, mas as pessoas, os cidadãos cabo-verdianos, estão a viver com dificuldades, com os produtos exacerbados, caríssimos. As pessoas não estão a conseguir aguentar. Portanto, desde os produtos da primeira necessidade, não é? Os produtos energéticos, tudo está caríssimo. É só perguntar às donas de casa para termos a ideia como é que vão os produtos. Agora, dizer também que este crescimento, como disse bem o colega, é feito mais à base do consumo. É conseguido à base do consumo. E é por isso, efetivamente, que não tem nenhum impacto na vida das pessoas. Nós queremos ter um crescimento, queremos ver o país a crescer, não é? Com robustez, para, de facto, tirar as pessoas, para tirar os cidadãos da pobreza. Nós queremos que o país cresça robustamente para que a nossa economia gere riqueza e crie postos de trabalho. E este crescimento não está a cumprir este papel. Mas também dizer, quando o colega diz que se o crescimento continuar assim em 2023, a dívida pública poderá gerar a volta dos 130%, não é verdade. Eu só vou lhe lembrar que o Banco Mundial terá dito, portanto, no seu relatório, que Cabo Verde tem a tarefa de reduzir a dívida pública a 144% até 2024. Então, como é que... Portanto, aliás, nós já contestamos este número que o Governo coloca no Orçamento de Estado, que em 2023 a dívida pública estará tanto a 133% do PIB. Não é verdade. Os números estão todos, digamos, atropelados e que a gente não consegue entender. Porque, vou repetir, o Banco Mundial, no seu relatório, diz que a dívida pública em Cabo Verde, o Cabo Verde terá que reduzir a sua dívida pública até 144% até 2024. Portanto, veja que os números, de facto, não estão a correr bem e portanto, nós teremos que fazer, de facto, algo para que os números, de facto, falem verdade, para que isto tudo possa surtir efeito, de facto, na vida do cabo-verdiano. Muito obrigado. Por acaso, é que assim, o problema é que quando nós não confiamos nas instituições, nós confiamos naquilo Não é uma questão de confiar na instituição. Deixe-me continuar. O problema é que muitas vezes não se confia nas instituições. Ou seja, quando um partido político desconfia de instituições insuspeitas, como é o GAU,
né? Que tem lá a União Ninguém Europeia, desconfiou da a União Europeia, Ninguém. o BAT, estas instituições, o Fundo Monetário Internacional, o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Cabo Verde, através do relatório da política monetária, que foi publicado há dias, o World Economic Outlook também. Como se sabe, as informações, eles compilam informações verdadeiras. E no caso de Cabo Verde, eles também praticamente têm revisto sempre em alta, porque a evolução de Cabo Verde era dos países, dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, em que foi mais impactado pela Covid. Mas, no entanto, também, com a recuperação económica, é dos países que mais recuperou no pós-Covid. No pós-Covid, tendo em conta que nós estamos a considerar que provavelmente estamos na saída da Covid. Ou seja, neste período, em 2022, é das economias que mais cresceu. Para dizer o seguinte, quando nós falamos, este crescimento económico tem sido, sim, induzido pelo aumento do consumo das famílias cabo-verdianas. Porque o governo tem feito um esforço enorme para transferir recursos para as famílias, apoiando aqueles que mais precisam. E isso também tem feito com que tenham conseguido consumir, tenham conseguido algum esforço, e nesse sentido. E também o crescimento deve sobretudo ao turismo e outros serviços. As exportações também têm sido positivo e isso fez com que o produto tenha crescido. E é precisamente por isso é que, por exemplo, a nível do PIB, nós prevemos um crescimento entre 10% e 12% agora, em 2022, mas que por causa das situações adversas, como por exemplo a queda do crescimento económico no Reino Unido, provavelmente alguma recessão na Alemanha e outros países, os nossos parceiros de desenvolvimento, 2023 poderá ser um ano difícil, também dependendo daquilo que for o andamento da guerra na Ucrânia. Mas se estas situações adversas não acontecerem, nós estaremos de facto num bom caminho em termos de recuperação. E aqui a previsão do GAU é que, por exemplo, em 2022, a dívida pública sobre o PIB será de 130,7% e em 2023 de 126,3%. E o Banco Mundial? Ou seja, o Banco Mundial temos também o relatório. Diz também que nós estamos a atender. Porque, aliás, lembra que o relatório do Banco Mundial não acopla alguns dados recentes. E é por isso que, se calhar, em abril, que sai o próximo World Economic Outlook, já teremos outros dados, certamente, sobre a economia cabo-verdiana e, certamente, já com dados muito mais palpáveis daquilo que é o crescimento económico. Eu gostaria de dizer aqui, apelar às famílias cabo-verdianas para terem confiança, às empresas, todos os agentes económicos, para podermos continuar com mãos dadas para sairmos desta crise difícil que nunca Cabo Verde passou, mas não tenho dúvidas que com este governo nós estamos no bom caminho e havemos de chegar a bom porto. António Fernandes, um minuto. Ora, só para dizer ao senhor deputado que a questão da confiança nas instituições, nós todos confiamos, as instituições estão lá, mas quando as instituições estão lá com instrumentos para trabalho, mas estão na dependência do senhor Ministro das Finanças, por exemplo, para realizar ou não realizar um inquérito ao emprego, é aí que coloca a questão da confiança ou não, porque os dados têm que ser sistemáticos, periódicos, disponíveis a todos, mas também a questão mesmo da dívida pública, o seu rebaseamento, também o senhor devia fazer a retropolação, de acordo com o rebaseamento que foi feito agora, para mostrar que também em anos anteriores, portanto, a porcentagem de dívida pública era muito mais baixa do que aquilo que está e que foi projetado até este momento, por causa do rebaseamento. Mas o rebaseamento tem que ser feito também em momento certo para poder dar a credibilidade. Porque senão você não tem a comparabilidade no tempo, você não tem a comparabilidade no espaço. A questão do Sistema Estatístico Nacional, a questão dos princípios é que traz toda a confiança, mas não é pela dependência de dar ou não recursos, deixar os inquéritos engavetados ou por sair, aí é que fica em causa, mas não fica em causa a instituição, fica em causa o mecanismo de financiamento das instituições para poderem exercer o trabalho de forma livre. Mas também, só para dizer, a questão da dívida pública, se alargar o perímetro da dívida pública para a governação, para a questão geral, não a administração portanto, central, para a administração geral, o FMI, no seu relatório de finanças públicas e de dívidas do setor público, aponta para 202, por exemplo, 205% em termos do PIB. E isso
calculando com o PIB atual, para ver de que o país tem, sim, a questão do risco de dívida pública é iminente, porque quando se mudar o manual de procedimento em termos de FMI e acordar com Cabo Verde, a coisa vai explodir. Há muita matéria então para debate, o tempo voou, 1h45, 1h15 minutos, aliás, de debate, 1h10 de debate. Ainda tínhamos a questão também de empresas que irão, portanto, a lista das empresas do setor empresarial do Estado passíveis de privatização, alienação parcial, concessão ou parceria público-privada entre 2022 e 2026 para abordarmos, mas o tempo voou, havia temas importantes para este debate. Que ficam então, esta lista fica então, um olhar sobre esta lista fica para o próximo programa, aqui na TCV, daqui a 15 dias. É tudo para esta edição. Agradecemos aos senhores deputados por terem vindo ao Em Debate. Voltamos então daqui a 15 dias. Para a próxima semana estará aqui a jornalista Maria de Jesus Lobo para um outro debate. Boa noite. Boa noite.